Quer saber como fechar mais contratos no seu escritório? Basta você aprender a fazer as perguntas certas e conduzir o seu cliente a fechar mais contratos com você. Neste vídeo aqui, eu preparei um verdadeiro guia com as perguntas exatas para você fazer na hora da prospecção e fechar contratos com mais facilidade. Sabe aquela sensação de estar a um passo de fechar um excelente negócio, mas que algo escapa? Hoje eu vou te ensinar a virar este jogo. Eu sou Flávia Maria, advogada e empresária jurídica, e o meu escritório existe desde 2004. Nós temos uma centena de clientes mensalistas, já atendemos milhares de empresas e neste vídeo eu vou te ensinar a técnica que me levou a fechar esses contratos todos ao longo desses anos todos. Nós vamos mergulhar na técnica Spin Selling, transformando a forma como você advogado, como você advogada vai fechar contratos daqui para frente. É um guia com 4 tipos de perguntas, onde eu trouxe 3 exemplos para cada tipo, ou seja, você terá um guia prático com 12 perguntas que vão verdadeiramente transformar a sua vida. Antes, entretanto, de detalharmos cada tipo de pergunta que você deve fazer para um prospecto no objetivo de transformá-lo em cliente, nós vamos entender o que é o Spin Selling. Bom, ele foi desenvolvido por Neil Rackman nos anos 80 e o Spin Selling é um método revolucionário de vendas baseado em extensas pesquisas. Este método foi desenvolvido para ajudar com vendas consultivas, com vendas complexas e justamente por isso cabe tão bem para os nossos serviços jurídicos. SPIN é um acrônimo para as 4 categorias de perguntas usadas para guiar uma conversa de vendas, sendo elas situação, problema, implicação e necessidade de solução. Ao implementar esse método no seu dia a dia, você vai criar valor e vai entender profundamente as necessidades do cliente, o que é essencial, por óbvio, para advogados que estão ali oferecendo seus serviços, não é? Ao invés de você apenas vender um serviço, você estará se posicionando como um verdadeiro solucionador de problemas e que passará a ser essencial para os seus clientes. O método SPIN incentiva a transição de perguntas gerais para questões mais específicas, construindo um entendimento muito claro dos desafios do cliente e como é que você, meu querido colega, minha querida colega, vai poder ajudar. Eu vou explicar aqui cada tipo de pergunta e como é que você vai fazer para aplicar na sua advocacia, porque assim você vai conseguir desbloquear oportunidades e construir relacionamentos mais fortes com os seus clientes. Então vamos lá, prepare-se. Se você for de anotar, anote. Nós vamos começar pelo S, ou seja, pelas perguntas de situação. Você vai fazer perguntas para compreender a situação atual do seu cliente. Pensa assim, como um médico, levantando um diagnóstico. Ele não prescreve nenhum medicamento sem entender o que está acontecendo com o paciente. É ou não é? Vamos imaginar que você, assim como eu, presta serviços jurídicos para empresas. Nesse momento, você vai fazer as perguntas para estruturar uma proposta de honorários para uma empresa. Então, você precisa compreender qual a situação dela. E aqui, neste momento, cabem perguntas como? Vamos lá, anota aí para você ter o seu guia de perguntas. Primeiro tipo de pergunta: como é que está estruturada a sua empresa e qual que é o seu papel nela? Veja, esta pergunta vai te ajudar a compreender o contexto empresarial do cliente e mais que isso, quem é o interlocutor que está com você ali
neste momento de diálogo. Segundo tipo de pergunta que cabe aí neste momento de análise situacional é a seguinte: quais são os maiores desafios que você está enfrentando atualmente no seu negócio? Perceba que esta pergunta permite uma visão geral das questões atuais desse possível cliente. E o terceiro exemplo aqui de pergunta é o seguinte: houve alguma mudança significativa no seu setor ou na legislação recentemente que te preocupa, que impactou a sua empresa? Aqui você vai conseguir identificar fatores externos que possam influenciar as necessidades deste prospecto. Perceba que o exemplo aqui é com uma empresa, mas o guia de perguntas que eu trago neste vídeo caberá em qualquer cenário. Este aqui, inclusive, é o tipo de vídeo que você vai assistir várias e várias vezes. As perguntas que eu vou continuar aqui te explicando, lembra? SPIN, falamos do S, agora vamos direto ao P, ao problema que o interlocutor está passando. Identificar o problema é como encontrar a peça que não encaixa no quebra-cabeça do seu cliente. E aqui valem perguntas como, primeiro exemplo, você mencionou X. Como isso tem afetado a operação do seu negócio? Você me disse que os seus colaboradores estão sem contrato. Como é que isso vai afetar a operação do seu negócio? Percebe? Você direciona o foco para um problema específico e para as consequências desse problema. Segundo exemplo é o seguinte: você pode perguntar, por exemplo, assim: que tipo de problemas legais ou riscos você teme que possam surgir a partir dessas situações, a partir, por exemplo, da falta de contrato. Perceba que nós estamos aqui ajudando a identificar preocupações legais, potenciais ou reais e atuais, não é? Terceiro exemplo, esses desafios já resultaram em perdas financeiras ou você já perdeu oportunidades por conta disso? Estamos aí avaliando o impacto concreto dos problemas. Faça sempre tantas perguntas quantas forem necessárias para de verdade compreender o problema do cliente. Não saia presumindo o que você não sabe. Pergunte. Você está fazendo uma investigação, então seja minucioso. Agora vamos seguir para as perguntas de implicação. Vamos lembrar da história do Titanic. Lembra do Titanic? Pois é. Lá naquela história, não perceber a gravidade de um problema, o iceberg, né, foi catastrófico. Então, você percebe que isso explica como que um problema legal não resolvido pode se transformar num iceberg para os seus clientes. Então veja, você tem que fazer perguntas que mostrem a implicação de um problema. Você vai pegar aquele problema e você vai potencializá-lo. O que é que vai poder acontecer para o cliente se ele não contratar você? O Kotler, Philip Kotler, observa que há sempre um custo de não fazer alguma coisa. Então, discuta as consequências de não resolver os problemas legais que foram identificados na fase anterior. E os exemplos aqui podem ser os seguintes. Vamos lá. Primeiro exemplo, eu tenho que dar 3 exemplos para cada pergunta, lembra? Primeiro, se esses problemas não forem resolvidos, como é que você acha que serão os impactos deles ao longo do tempo para a sua empresa? O cliente vai necessariamente refletir sobre as implicações futuras dos problemas que não forem resolvidos. Fato. Segundo exemplo, você vai perguntar assim, como que essas questões têm afetado a sua equipe e de todo o seu ecossistema? Percebe? A gente está fazendo o interlocutor refletir o impacto humano e organizacional naquele momento. E um terceiro exemplo aqui é o seguinte: você acha que estes problemas podem afetar a sua reputação no mercado? Aí a gente pega onde dói, porque toda empresa tem uma reputação, todas as pessoas têm uma imagem a zelar, não é? Então aqui você está fazendo o seu interlocutor considerar os efeitos sobre a sua imagem e a imagem da empresa. Tá fazendo sentido? Agora sim, chegou a hora de você mostrar a necessidade da solução. Vamos lá, a essa altura você fez perguntas de situação, de problema
e de implicação. Então, vai ser meio que natural chegar à conclusão da necessidade da solução. E claro que a solução vai ser inquestionavelmente contratar você. Então essas perguntas, nesta última fase, na fase de necessidade, podem ser assim, por exemplo. Que tipo de solução você imagina que poderia ajudar a resolver esses problemas? Você tá ali encorajando o cliente a pensar em soluções desejáveis, e claro que você faz parte dessas soluções desejáveis. Segundo tipo de pergunta, você chega e pergunta assim: num cenário ideal, como você gostaria de ver essas questões resolvidas? Aqui você também está identificando as expectativas do seu cliente quanto à resolução dos seus problemas. Aqui você consegue, inclusive, ver se ele está ali na expectativa de ter uma assessoria jurídica pontual, uma assessoria jurídica de recorrência, se ele quer que o seu escritório, que a sua empresa jurídica se transforme no departamento jurídico da empresa dele. Um outro tipo de pergunta é assim, qual que é o prazo ideal para você na resolução dessas questões? Perceba que você está aqui junto com o seu cliente estabelecendo uma linha do tempo para ação e é aqui que você vai fazer o quê? Vai mostrar urgência. Agora eu quero ouvir de você. Você já enfrentou alguma situação onde uma dessas técnicas, uma dessas perguntas poderia ter te ajudado a mudar o jogo? Compartilhe a sua história nos comentários. E não deixe de maratonar este canal, começando pelo vídeo que eu já vou deixar aqui para você não ficar de fora daquilo que vai te levar para o próximo nível na sua empresa jurídica. Combinado? E não se esqueça, conte comigo, eu tô aqui para te guiar nessa jornada.